Obrigada pela presença de vocês aqui. Então, hoje à noite a gente vai estudar as leis divinas, que são eternas e imutáveis. E esse conteúdo foi tirado do Livro dos Espíritos, da parte 3, e são várias perguntas que tem sobre as leis divinas. Tem em torno de quase 300 perguntas. E a gente vai estudar um pouquinho. Antes a gente vai falar da introdução, falar sobre as leis divinas. Tem as leis divinas morais e físicas, e a gente vai falar um pouquinho de cada lei. E tem bastante conteúdo no livro, e aqui a ideia não daria em uma hora para a gente falar sobre tudo. A ideia é ver uns pontos principais, para saber que existe cada lei, o que diz, e aprender um pouco mais. Mas antes da gente começar, uma vez importante, é que o conteúdo aqui que a gente vai falar é para ser usado na nossa própria reforma íntima. Não é para a gente apontar o dedo para ninguém e julgar a outra pessoa. É para a gente mesmo olhar para dentro, avaliar e ver o que a gente está fazendo, será que isso é legal, será que não é. Então é para a nossa própria reforma íntima e não deve ser usado contra o próximo, contra os nossos irmãos, porque isso é contrário às leis divinas. Então, no começo, acho que é do Evangelho, fala sobre as 6 revelações. Então, antes da gente começar a ir direto nas leis divinas, vamos falar um pouquinho o que são essas revelações, De onde é que surgiram essas leis divinas que a gente está estudando aqui hoje? Então, teve a primeira revelação, que é considerada os 10 mandamentos, recebidos por Moisés. A segunda revelação foi a vinda de Jesus, os ensinamentos dele, Ele veio trazer o quê? A lei do amor. Amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. E ele também disse, eu não vim para abolir a lei, e sim cumpri-la. Então, quando Jesus veio, ele não veio para dizer que o que Moisés recebeu estava errado. Não, todos os 10 mandamentos, não matarás. Ele veio confirmar e acrescentar. Então, naquele momento, as pessoas estavam preparadas para receber agora, ou para falar de amor, não só de olho por olho, dente por dente. Então é como se fosse ver complementar. Aí depois, o que a gente considera no Espiritismo a terceira revelação é os ensinamentos dos Espíritos, que foram compilados por Allan Kardec nas obras de todos os livros que a gente já conhece. E os Espíritos também, eles disseram a mesma coisa, eles não vieram desafiar os princípios cristãos, eles vieram ajudar-nos a entendê-los, porque Jesus veio, trouxe os ensinamentos, tem a Bíblia, mas até hoje a gente não entende direito, discute, cada pessoa entende de uma maneira diferente. Então os Espíritos vieram para esclarecer e mostrar o que Jesus quis dizer com aquela passagem, com aquela parábola. Então, da mesma maneira. Então as leis divinas, o que são? São as leis da natureza, pois Deus é o autor de todas as coisas. Então, ele é o autor da natureza e as leis da natureza. As leis de Deus são eternas e imutáveis, assim como o próprio Deus. E as leis divinas, elas são como um guia, elas indicam o que o homem deve fazer ou não fazer. E isso pode tornar o homem feliz se ele se afastar das leis. Então, é como se fosse um guia para a gente viver, vai ajudar no dia a dia. E as leis divinas são classificadas em 2 tipos. As leis físicas, que regulam o movimento da matéria, das relações da matéria bruta. Por exemplo, como leis físicas tem a lei da ação e da reação, o princípio da inércia, lei da gravidade, descobertos por Isaac Newton. Então, ele não inventou a lei, ele só observou e descobriu que existia. Então, essa é a lei física, e é estudada pela ciência. E as leis morais são aquelas que concernem ao homem e as suas relações com Deus e com o próximo. Compreendem regras de vida do corpo e regras de vida da alma. Então, essas leis são estudadas pela pessoa de bem, por quem quer saber sobre as leis de Deus. Então, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma, que são as leis morais. Então, vamos começar a falar das leis. Então, a primeira lei é a lei de adoração. O que é a adoração? Então, um sentimento, uma expressão de reverência ou devoção, nesse caso a Deus. E o objetivo que é elevar o pensamento a Deus, é fazer com que a gente se conecte com Deus. Deus precisa ser adorado?
Não. Deus não precisa. Deus é Deus. Ele é perfeito, é tudo. Então, a gente que precisa adorar a Deus, porque faz bem pra gente. Né? E a crença em Deus é o resultado de um sentimento inato. Então, a gente até sabe que tem pessoas que se consideram ateus, mas nunca houve um povo inteiro ateu. Então, por quê? Porque a maioria das pessoas tem esse sentimento lá no íntimo que existe um ser superior, um ser supremo. Né? E a adoração verdadeira é aquela que é feita com o coração, né? Com sinceridade, não aquela que é feita cheia de rituais, com vela. Né? O externo é o externo, mas o que importa para Deus é o coração, é a sinceridade. Então, né, como a gente falou, a adoração, né, não requer cerimônias nem rituais, apesar de que se acender uma vela para rezar ajuda a pessoa a se conectar com Deus, ok, né, pode fazer, claro, não tem nenhum problema. Mas não tem nenhum significado quando for feita apenas pela aparência. Então tem gente que pode ser que acha que vai na igreja, acende uma vela, faz um ritual, abaixa, faz alguma coisa, e acha que só o ato de fazer isso é adorar a Deus. Mas a ação externa não é nada. Que vale o que está dentro, qual é a intenção, qual é o sentimento da pessoa, né? É isso que vai mudar a pessoa, que vai fazer com que ela se ligue a Deus, né? Não o exterior. Então, e a melhor maneira de honrar a Deus, o que é? Ajudar a quem precisa, ajudar os pobres e os aflitos. Essa é a melhor maneira de honrar o nome de Deus. E aquele que faz da adoração do Cristo uma profissão, que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro, implacável com os outros, ou ambicioso pelos bens, eu vos digo que a religião está apenas nos lábios e não no coração. A prece, né? Então a prece também é um ato de adoração. É uma maneira de expressar a adoração a Deus. E ela tem mais significado quando for oferecida com fé e sinceridade. Quem ora com fervor e confiança é mais forte as tentações. Então isso acaba o quê? Ajudando a própria pessoa. Quando a gente ora, de novo, Deus precisa da nossa oração? Não, a gente precisa da oração. Então quando a gente ora é que a gente fica mais forte, fica mais tranquilo. O problema é o mesmo, mas a nossa reação ao problema muda, porque muda com a nossa paz interior. Inclusive no Evangelho, no capítulo 28, a gente já estudou aqui, inclusive, tem um capítulo só com orações, com preces espíritas. Então, se de repente não sabe o que dizer, né, você não sabe o que falar, tá meio sem palavras, pode ler, mas tenta ler com um sentimento, com o coração, pensando em cada palavra. Então, pode ser usado como guia também. Então, de novo, as boas ações são as melhores preces. Agora vamos falar um pouco da lei do trabalho. Então, vamos definir o que é o trabalho no conjunto das leis divinas. É toda ocupação útil. Não é só o trabalho, quem tem uma profissão, quem vai para uma empresa. Não, é qualquer ação, qualquer coisa que é útil. Por exemplo, uma mãe que cuida dos seus filhos, que cuida da casa, isso é um trabalho. Alguém que ajuda, alguém que é estudante, depois da aula, vai dar uma aula de reforço para alguém, é um trabalho, a pessoa está sendo útil. Então, a necessidade de trabalho é uma lei da natureza. Através do trabalho, desenvolvemos a nossa inteligência. Então, Deus colocou isso, assim, a gente precisa do trabalho para quê? Para ter dinheiro, para poder ter uma casa, para poder ter os bens materiais. Então, a gente tem que trabalhar. E quando a gente trabalha, a gente está exercitando a nossa inteligência. Então, é uma maneira que meio de obrigar a pessoa a se esforçar. Porque se não se esforçar, não vai ter comida. Então, essa foi uma maneira que as leis naturais, elas agem, né? E sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Ou seja, o nosso cérebro, a nossa inteligência não teria sido desenvolvida. Ficaria atrofiada, né? Mas aí eles têm uma pergunta no livro, né? Mas as pessoas que são ricas e que não têm que trabalhar, né? Então, mesmo que elas não precisem trabalhar para ganhar o seu dinheiro, elas não estão isentas de se tornarem úteis ao próximo, né? Então, perante Deus, mesmo que elas não tenham que ter dinheiro, elas têm que, de alguma maneira, ser útil. Principalmente porque elas têm mais tempo, né? Então, elas não têm que ir todo dia para algum lugar trabalhar, então elas têm mais tempo
de fazer alguma coisa de bem, de ajudar alguém, uma instituição, a sua família, né? Então, cada um de nós, né, somos responsáveis por nos tornarmos úteis de acordo com a nossa capacidade, né? Então, cada um de nós tem um talento, né, ou tem uma habilidade para fazer alguma coisa, então a gente pode usar daquela habilidade para ser útil para alguém. E também, quanto ao trabalho, se a gente imaginar assim, espíritos evoluídos, né, que já nem estão mais encarnados, eles não estão lá na nuvem, tocando harpa, numa rede. Não, eles estão trabalhando, eles estão ajudando, eles estão, vem para cá, ajudam a gente, vão para, né, onde tem guerra, vão onde tem hospitais. Porque para eles seria uma coisa, um suplício não estar trabalhando. Só ficar lá sem fazer nada, né, sendo uma pessoa de bem, ele quer ajudar, ele vê que tem tanta gente aqui, né, por exemplo, na Terra que precisa de ajuda, eles não vão ficar lá sem fazer nada. Então, mesmo quando a gente vai evoluindo mais, não quer dizer que a gente vai poder descansar, não, a gente vai querer trabalhar, porque faz parte da nossa natureza, né, mas lá, o trabalho também tem um limite. Qual que é o limite? O limite natural, que é a nossa força. Então, a gente pode trabalhar no limite da nossa força. E a gente também tem o direito de descanso. Ainda bem. Né? Por quê? Porque o descanso restabelece o nosso corpo, restabelece a força física. Né? E as pessoas que abusam da autoridade, né, no trabalho, e impõem excesso de trabalho aos seus empregados, né? Por exemplo, um chefe. Né? Ele quer que todo mundo trabalhe, não importa quantas horas, porque ele vai ganhar mais dinheiro, porque ele vai ter sucesso. Então, quando a pessoa abusa do poder e não dá o direito da pessoa, né, de descanso, então, no livro dos espíritos, eles falam que esses espíritos eles estão cometendo erros terríveis, que é o abuso do poder, é o abuso do que a gente tem nas nossas mãos, né? Então, quanto maior a autoridade de uma pessoa, maior a responsabilidade que ela tem. Então, qualquer tipo de abuso é contrário às leis divinas, né? O forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. Por quê? Porque essa é a lei da caridade, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Quanto à aposentadoria, também é um direito do ser humano. Yes. Então, mas mesmo que a gente se aposente, que está no nosso direito, que vai chegar uma hora que a gente talvez não tenha tanta força física, né? A gente nunca deve parar de estudar e aprender. Né? Então, enquanto tivermos vida, a gente pode aprender. A gente pode, né, aprender a estudar, fazer alguma coisa. E tudo que adquirimos, conhecimentos e virtudes, vai ficar na nossa bagagem espiritual. Isso a gente vai levar para outras vidas, vai levar, né, para o mundo espiritual. Isso não se perde. Tem uma palestra do Divaldo, eu acho que ele está dando uma palestra, tem uma senhora que tem, não sei, 70, 80 anos, depois da palestra ele vai conversar com ela e perguntar quais são os planos dela. Aí ela fala que ela está fazendo faculdade de psicologia. Quando ela terminar a faculdade de psicologia, ela vai fazer um mestrado, porque para clinicar tem que fazer mestrado. Então, esse é o plano dela. E enquanto ela estivesse em vida, ela ia ficar estudando e se pudesse, ela iria clinicar. E ela fala assim que mesmo que de repente ela não consiga nessa vida, em outro ela já vai levar aquele conhecimento. Então, eu achei interessante. E uma discussão que eles têm também sobre a educação nesse livro fala assim que às vezes as pessoas não estão bem preparadas na vida, né? Por exemplo, alguém que não acha trabalho, né? Ou que eles falam assim que as pessoas às vezes não têm trabalho, não só porque ela não quer procurar trabalho ou ela é preguiçosa, mas às vezes quando ela estava crescendo, a educação que ela teve, ela não tem discernimento, não tem nenhum conhecimento para alguém dizer para ela assim, não, você tem que se preparar para a vida, você tem que fazer um curso, né, que os nossos pais eles falam isso para a gente, mas às vezes a sociedade é culpada nesse ponto também, porque muita gente que está aí nas ruas às vezes não está preparado. Por quê? Porque a gente como sociedade, a gente não está desenvolvendo a educação, ninguém está dando prioridade para isso. Então, às vezes, também é culpa da pessoa, às vezes, mas é da sociedade. Né? Então, quando a gente estiver num mundo mais evoluído, isso não vai mais acontecer. O básico, todo mundo vai ter o básico. Porque todo mundo vai ter pelo menos aquele
nível básico de educação, nível básico de saber que tem que se preparar para os dias que não tiverem trabalho, né? Então isso a gente não está lá ainda, mas vamos chegar. E também é que fala o conhecimento das pessoas, o poder de tomarem decisões melhores. E o livre-arbítrio é o direito de escolher o caminho que queremos tomar, mas haverá consequências de uma maneira ou outra. Então a gente tem esse poder, mas tem pessoas que não têm, e é da nossa responsabilidade que todo mundo tem educação. Agora a terceira lei, a lei da reprodução. Como aqui na Terra, né, a população sem reprodução, o mundo corporal se acabaria, né? Então, isso é uma lei natural, a gente precisa da reprodução. E quanto ao aperfeiçoamento das raças, então é natural que algumas raças desaparecerão da face da Terra e outras mais evoluídas tomarão o seu lugar. E como que acontece isso? Então, a maioria dos espíritos que estão encarnados na Terra hoje são os mesmos espíritos dos seres primitivos, ou seja, nós. Então, a gente já estava aqui antes, a maioria dos espíritos que já estavam aqui antes, quando a Terra era um mundo primitivo, continuou reencarnando aqui e a gente foi evoluindo junto com o planeta. Então, a gente vivia aqui antes, né? Mas a gente retorna para nos aperfeiçoarmos através de novas experiências. E se não houvesse a reprodução, a gente não teria chance de retornar à Terra, né? Então, a gente precisa que, né, todos os povos vão se reproduzindo, multiplicando, para que dê a chance dos espíritos retornarem. Então, aqui é uma oportunidade que a gente tem de aprender e de evoluir. E no livro fala que, quanto aos obstáculos da reprodução, né, tudo que dificulta a marcha natural, né, da natureza é contrário à lei geral. Pode-se regular a reprodução de outras espécies, conforme a necessidade, mas não se deve dificultá-la sem razão. Ou seja, tudo que Deus deu inteligência para a gente, né, para o homem. Então, se a gente usa dessa inteligência, se a gente tem ética e bom senso e usa de uma maneira positiva, e isso ajuda, por exemplo, a melhorar cientificamente os vegetais, né, ou as espécies animais, por algum motivo plausível, então a gente deve usar. Mas a gente nunca deve usar sem uma razão, né, que é do bem comum. Então, a gente tem que sempre cuidar que a gente tem o poder na mão, mas a gente tem que saber como utilizar isso, né? Então, Deus deu ao homem a nossa inteligência, né, para ser usada para o bem, e a gente não deve abusar disso. E isso é o que nos diferencia dos animais, né? Eles agem porque só por instinto, e nós somos seres racionais. Aí, continuando na reprodução, eles falam sobre o casamento, né? Que o casamento em si representa um ato de progresso na sociedade humana e na marcha da humanidade. Então, antes, as pessoas, não sei, acho que viviam cada um, não tinha o compromisso do casamento, de um ajudar o outro a criar uma criança, a formar uma família, né, de duas pessoas. Então, isso o que é? Ele estabelece essa cooperação mútua e o comprometimento entre duas pessoas. E abolir o casamento seria o retorno à infância da humanidade, seria um passo para trás. E nos colocaria até mesmo abaixo de alguns animais, porque alguns animais eles têm uniões constantes, né? Então isso seria menos que ser animal. Mas quanto ao casamento civil, né, eles perguntam, pode ser dissolvido o divórcio? Eles falam que sim. Por quê? Porque o casamento civil é uma lei humana, não é uma lei divina, né? E quando, vamos imaginar assim, então o casamento civil é um compromisso que a gente assume, né? E a gente tem que tentar manter, tem que tentar fazer as coisas darem certo, né? Mas quando a situação, digamos, é tão ruim, né, que pode afetar as crianças no relacionamento, né, ou então outras pessoas envolvidas, ou então quando há alguma forma de abuso ou violência, então, né, não tem por que continuar. Então, eles falam que sim, pode ser dissolvido, né, com os motivos que tenham a ver, né? Esse celibato. Eles falam que os que vivem assim, os que escolhem o celibato, né, por egoísmo, então eles desagradam a Deus e enganam a todos. Porque se às vezes a gente não quer, de repente, ter filho, não quero cuidar, tem mais coisa para fazer, né? Então,
qual que é o motivo, né, disso ter acontecido. Então, se for um motivo egoísta, então não é uma coisa boa. Mas se o celibato for um sacrifício pessoal, né, por exemplo, com a finalidade de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade, então se é um sacrifício com um motivo assim, bom, então pode ser considerado como mérito. Né? Então sempre depende da nossa intenção no que a gente está fazendo. Se a intenção é uma intenção boa, uma intenção só para satisfazer algum motivo pessoal que eu tenho. Né? Então aí está a grande diferença. Agora, a lei da conservação. É conservação ou preservação, que é a mesma coisa. Então, várias traduções dos livros eles usam palavras diferentes, né? Traduções de português, eu vi que eles usavam várias palavras diferentes. Mas a lei de conservação, o que é? O que é o instinto de conservação? Então, todos os seres são necessários aos desígnios da providência, né? Os desígnios de Deus. Então, para isso, Deus nos deu meios de conservação. Para que o homem, Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. Né? Isso, o instinto que é um meio de defesa, de preservação da vida. Né? Mas por quê? Porque a gente faz parte do plano de Deus. Se a gente extinguir a vida antes do planejado, antes que seja a nossa hora mesmo de morrer, então a gente está cortando, as oportunidades que a gente tem aqui, a gente está deixando de ter. Né? Então isso foge da lei de Deus, é contra. E a terra provê tudo que é essencial para a gente, mas às vezes a gente faz demandas excessivas, né? Aí eles falam sobre o que é necessário versus o que é supérfluo. A gente, ainda como sociedade, a gente ainda não aprendeu a ficar satisfeito. Né? A gente quer sempre mais. A gente quer mais dinheiro, mais sapato, mais bens materiais, mais bolsa. Mas se a gente for pensar realmente o que a gente precisa, né, não é muito. E quando eu estava lendo sobre isso, eu pensei assim, quando a gente viaja, faz uma mala, às vezes a gente esquece coisa, né, e passa vários dias só com aquelas coisas da mala. Ou quando a gente se muda, põe tudo em caixa. Aí vai para outro lugar, tá tudo na caixa. E tu vai vivendo, vive, passa o dia, não sente falta, nem lembra das coisas que ficaram para trás. Então, às vezes a gente tem tanta coisa, mas se for ver, realmente, o que a gente precisa de verdade é pouco. Né? Mas, então, a gente tem que, às vezes, aprender a se satisfazer com menos, não querer sempre mais. A gente está sempre ansioso, aflito, quer mais e não consegue. Aí é infeliz, né? Aí é ruim. Seria minimalista. Isso é só o ser humano. Um animal Exatamente. acumula mais do que precisa. Exatamente. É interessante. Né? E você falou ali de sapato, bolsa, a gente até riu, mas isso se reflete também em amigos, em relacionamento, muitas coisas que não são materiais, porque a gente não está vendo, mas são coisas dessa vida. A gente sempre espera o mar. Gente. E às vezes por isso falta para outras pessoas, né? Então, as razões para não haver o bastante para todos. Muitas vezes o que é? O egoísmo dos homens em geral, que a gente sempre quer mais, e a gente vai acumulando e o outro está ficando sem nada. Ou também por negligência e falta de esforço da própria pessoa. Então é uma mistura, não pode, né, não é um nem outro, é os dois juntos. E depende da pessoa também. E quando a gente pensa assim, quero mais, o que a gente está agindo? A gente está agindo como criança. Né? A gente quer tudo, a gente se sente no direito de ter tudo. E se a gente não consegue uma coisa, a gente fica bravo com Deus. Não, porque Deus não me deu aquilo, que eu queria aquilo, por que só eu? A gente se revolta, como se fosse um teenager, né? Um adolescente. Então a gente ainda é muito infantil na nossa espiritualidade. A gente precisa começar a amadurecer mais, né, como sociedade. E sempre usar de bom senso, né, principalmente quando bens materiais ou situações que a gente quer que aconteça, quando a gente for orar ou pensar, a gente tem que sempre pedir assim, que aconteça o que for melhor para mim e para as pessoas ao meu redor. Né? Nunca fazer assim, eu quero isso. Não, que aconteça o que for melhor para mim.
continuando na lei de conservação, quanto mais pessoas tiverem no mundo, que às vezes as pessoas ficam assim, mas vai ter mais gente, mais população, né? Os recursos vão acabar, o que vai acontecer? Né? Mas quanto mais pessoas tiverem, mais fontes de trabalho também vai existir. E vai ter meios de sobrevivência. Então Deus, nas leis naturais, Ele sabe como controlar. Não é a gente que vai, não precisa ficar aflito por causa disso. Né? E que se a gente olhar para trás, como se vivia antigamente, como a gente vive hoje, às vezes até olhando 100 anos atrás, teve muitas melhorias, né? Graças aos esforços, né, da ciência e da filantropia. Né? A maneira da agricultura, como fazer para produzir mais alimentos, que sejam melhores, que durem mais. Né? Hoje em dia, aqui principalmente nos Estados Unidos, a gente compra uma maçã, dura não sei quantos dias, dá até medo da maçã, mas dura. Então hoje em dia a gente tem muito mais capacidade, né, de produzir alimentos, e como é que ainda existe gente passando fome? Né? Então não é por falta de inteligência, de capacidade de fazer as coisas, não é por falta disso. Então, apesar do contínuo aumento da população, a insuficiência da produção está atenuada. Né? Mesmo que está aumentando a população, a gente consegue diminuir a insuficiência. Quanto aos prazeres dos bens da terra. Né? Então, é o direito do homem usufruir dos bens da terra, mas somente com a intenção de preservar a vida. Quais são os limites desses prazeres? Né? É o limite do necessário. Então, tudo que é necessário é do nosso direito e dever usufruir, né? Mas a gente é vítima dos nossos próprios exageros. A gente exagera e a gente mesmo é vítima do exagero. Né? Então, a gente tem as doenças, tem a decadência, né? Por exemplo, os vícios, né? Uma pessoa viciada, não sei, de repente em droga, às vezes até a vida toda dela, né? Acaba com a vida dela, acaba com a vida da família dela. Tem até morte prematura. Né? A gente acaba morrendo antes do tempo porque a gente está abusando do corpo físico, está abusando dos recursos que a gente tem. Então, hoje em dia, eu acho que se morre mais pelo excesso do que pela falta. Né? O que é triste. Todos os excessos, assim como os abusos, né, são contrários à lei da conservação. Né? Por exemplo, os vícios, paixões, né, comida em excesso não fazem bem a ninguém. O dever do homem é manter a saúde e a força, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ajudar as outras pessoas. É o nosso dever, estar bem com a gente mesmo, para que a gente possa ser útil. Mas os que vivem às custas dos outros, explorando-os para o seu próprio proveito, também, de novo, abuso, cometem um grande erro. E aí depois, ainda na lei da conservação, eles têm, em cada lei tem vários tópicos, fala de várias coisas, né? Então, por isso que às vezes tem vários pedacinhos aqui e ali, porque são os tópicos que tem no livro. Aí ele fala depois das privações voluntárias. Qual que é o mérito de se privar de alguma coisa? Aí, de novo, ele fala, o mérito sempre depende da intenção. Qual que é a intenção? A gente está se privando de alguma coisa para mostrar para alguém que olha como eu sei, como eu posso, ou tem um objetivo assim maior? Né? Então, por exemplo, o mérito em resistir à tentação que conduz aos excessos. Isso é uma coisa boa. A gente está cuidando do nosso corpo, a gente está tentando, né, não se deixar levar para alguma tentação. Então, é uma privação, mas é uma coisa boa. Já algum sacrifício imposto assim mesmo, tipo autoflagelação, né? Aquela coisa assim, eu vou me machucar porque assim eu vou me levar a Deus. Aí eles falam assim que isso, até no livro tem alguma coisa que o livro dos Espíritos fala assim, isso é tolice. Não tem porquê, a pessoa não está ajudando a ninguém, a pessoa está se machucando, não tem nenhum motivo, né? não tem nenhuma razão de ser. Então, às vezes, o que é? O egoísmo, o fingimento. A pessoa, cada um tem os seus motivos e a gente sabe, né? Por quê? Não está beneficiando ninguém. Não está beneficiando ninguém. E o verdadeiro sacrifício, o sacrifício de verdade, o que é? É renegar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, conforme a caridade cristã. Então, esse realmente é o sacrifício. Se você está se sacrificando para ajudar alguém, então isso é o mérito. Esse que está o mérito, né? Então, quanto mais fazeis o bem aos outros, mais mérito tereis.
E também Deus quer que a gente seja feliz, né? Deus quer que a gente evolua, seja feliz, não que fique se martirizando, se autoflagelando. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para evoluir, né? Para ajudar o outro, para evoluir junto, como um grupo. Lei de destruição. Essa aqui, para mim, eu não conhecia todas as leis quando eu estava estudando, eu achei assim, meu Deus, lei de destruição. Eu achei muito estranho, mas é uma lei. Por que é uma lei? Porque é natural, é uma lei da natureza, faz parte, né? Então, faz parte do ciclo da vida material. E eles falam assim, o que a gente chama de destruição, para a gente, nos nossos olhos materiais, parece que é destruição, mas na verdade é uma transformação da matéria. Uma renovação, está melhorando a matéria do planeta e dos seres vivos do planeta. Qual que é a finalidade da destruição? Ou dessa transformação, né? É manter o equilíbrio das espécies. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então, se tem muita, né, muito animal ou muita população, naturalmente vai tendo as catástrofes, os acidentes naturais, e isso vai equilibrando. Não tem, isso faz parte da lei natural do equilíbrio, tá? Que é da destruição, faz parte do equilíbrio. E transforma a matéria. Mas vamos lembrar que o que morre é o corpo físico, né? A gente tem o espírito nunca morre. A gente está falando de destruição, na verdade, do material. O espírito, que é a parte inteligente, que carrega toda a nossa bagagem espiritual, os nossos conhecimentos, as nossas virtudes, esse é o princípio inteligente, é indestrutível, né? Então esse não morre. Mas a gente tem a ideia da autopreservação, né, que previne a morte prematura. Né, e o homem deve tentar ao máximo prolongar sua vida para poder cumprir sua tarefa aqui na Terra. Então esse é o nosso objetivo, um deles, né? A gente tem que tentar prolongar ao máximo para que a gente possa fazer tudo que a gente veio aqui para fazer. Porque quando a gente está do outro lado, né, quando a gente morre e vai para o mundo espiritual, a gente tem um plano. O que a gente faz lá? A gente olha para a nossa vida, a gente vê tudo que a gente fez, o que foi legal, o que não foi legal, o que podia melhorar, e a gente faz um plano, a gente sabe, a gente conhece a gente mesmo. Principalmente lá, que a gente não tem um corpo físico, a gente só tem um espírito, a gente não está tão preocupado com as coisas da matéria, a gente tem mais tempo para analisar a gente mesmo, as nossas virtudes. E quando a gente chega lá, a gente pensa assim, pô, eu sei que eu sou uma pessoa impaciente, quando eu voltar para a Terra, quando eu reencarnar, eu quero trabalhar na impaciência. Ou eu quero trabalhar, ajudar as crianças, ou os idosos. A gente faz um plano. Quando a gente chega aqui, a gente está tão ocupado que a gente não esquece, se preocupa com outras coisas, só quer viajar, só quer fazer sei lá o quê. A gente não lembra, não se preocupa, mas se a gente parar para pensar, qual que é o nosso objetivo aqui? Qual que é o nosso objetivo? O que a gente, como que a gente, tem gente que acha assim, que o nosso objetivo é uma missão muito grande, tem que ir para a África, ajudar todas as crianças na África, mas não, nosso objetivo que é? Olhe para si mesmo e veja as suas tendências. Qual que é a minha tendência? De novo, é de ser impaciente, é de ser impulsiva. Então, onde eu tenho que melhorar? É aí mesmo, é aí que é o meu objetivo, é isso que eu vim fazer. É trabalhar nas coisas que ainda não tenho controle, né? Ainda não, aquela virtude não está trabalhada. Não é nenhuma. Sem contar o fato de que, mesmo lá ou aqui, a gente, nesse processo que você citou, a gente está sempre assessorado pelos nossos irmãos espirituais, do entorno, né? Que estão todo o tempo guiando. A gente sempre pode pedir em oração, né? Que eu receba as ideias boas, que eu receba as boas vibrações. Se eu não estou acertando, o que eu posso fazer? A gente sempre tem essa ajuda ao nosso redor. Com certeza, mas a gente precisa conectar, senão a gente não vai ouvir, não vai entender, não vai pensar em nada. Parte da gente a vontade de conectar, de orar, de pensar, de olhar para dentro de si mesmo. E continuando na destruição, né? Então, a destruição, toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. O homem deverá prestar contas de todo o abuso da liberdade que lhe foi concedida. Aí depois ele fala das calamidades naturais. Por que elas acontecem? Porque às vezes é uma coisa tão ruim
A gente acha assim, por que acontece uma calamidade? Deus não está ali, Deus não está vendo, Deus não é justo. Mas tudo que acontece tem um motivo. Né? As calamidades, o que elas trazem para a gente? Elas fazem a humanidade, progredir mais depressa. E também realizam em alguns anos o que exigiria séculos para acontecer. Então é uma maneira que, na lei natural que tem para acelerar o movimento das coisas. Às vezes quando tem uma enchente, alguma coisa muito... Né, todo mundo se toca, todo mundo tem compaixão, as pessoas param para pensar naquilo, mandam donativos, tem gente que vai para esses lugares, vai ajudar. Às vezes a pessoa não estava fazendo nada e de repente ela sente aquele impulso, aquela vontade, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes às vezes a pessoa acorda para a vida por causa disso, ou porque perdeu alguém, aí começa a pensar em Deus, começa às vezes se revolta, mas nada acontece por acaso. Né? Então nem essas coisas assim, calamidades, nada é por acaso. E também a gente não deve julgar ninguém, né? Nem quem passou por aquilo, a gente nunca deve julgar, porque a gente não sabe se o que aconteceu ali foi uma expiação para a pessoa, ou se foi um teste, alguma coisa nova para ela, né? Para testar se ela está, se ela sabe lidar com aquela situação, ou até às vezes é uma missão, a gente nunca sabe, então nunca a gente deve, né, julgar. E também as calamidades nos dão oportunidade do quê? De exercitar a nossa inteligência, né? O que a gente pode fazer para prevenir, como que a gente pode fazer para ajudar, né? Demonstrar também a nossa paciência e resignação. E também desenvolver o sentimento de amor ao próximo. Às vezes só quando acontece uma coisa muito grande é que a gente para e realmente, né, quer mandar uma oração ou fica com compaixão. Cada pessoa afetada tem algo a aprender com essa experiência, né? E é o nosso dever como irmãos é ajudar sempre que possível. E a melhor atitude, né, da gente ter quando acontece algo assim que é inevitável, o que é? Resignação e aceitação da vontade de Deus. Isso é, se não tem nada que a gente possa fazer para ajudar. Porque às vezes chega um momento que realmente, né, ou durante o acontecimento, não tem o que fazer. Então, o que é? Não se revoltar a Deus. Às vezes é um teste que a gente está passando, a gente vê toda aquela destruição, toda aquela coisa, a gente se revolta. Por que Deus fez isso? O que está acontecendo? Né? Deus não é justo. Então é um momento de a gente parar e pensar. Mas também à medida que o homem desenvolve a ciência e acumula experiências, poderá ser capaz de atenuar ou neutralizar as calamidades. Então essas coisas ainda acontecem porque a gente está num planeta de provas e expiações. Né? Quando a gente começar a passar para um mundo de regeneração, toda essa forma de destruição vai começar a diminuir, até porque hoje em dia a nossa matéria é mais bruta, mas ela vai começar a ser mais sutil. Quanto mais sutil é o mundo material, os nossos corpos, menos necessidade de destruição a gente vai precisar ter. Então, isso é uma esperança, uma coisa boa. E outras calamidades naturais, né? A peste, a fome, inundações, né? Terremotos, isso tudo se encaixa aqui nessas calamidades que a gente está estudando. Agora, as guerras. Essas não são calamidades naturais, elas são criadas pelo homem. E a guerra demonstra o quê? A predominância da natureza selvagem, né, sobre a natureza espiritual. Né, e também a satisfação das paixões. Então, a guerra acontece porque eu tenho poder, eu tenho o meu reino, eu quero invadir o reino do outro, eu quero mais, a ganância, né, e quer mostrar o poder, eu posso, e não quer se humilhar ninguém. Então, a gente tem muito esse sentimento de poder e direito de fazer as coisas. E as guerras, então, não são uma coisa natural, é uma coisa fabricada pelo homem, e isso mostra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, as nossas falhas morais. E também a guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos, não vai ter mais necessidade de um povo brigar com o outro. Aí, continuando, o assassinato, crueldade e pena de morte são contra as leis de Deus. Assim como as guerras
são causados pelas nossas imperfeições. E não há qualquer justificativa na lei de destruição para esse tipo de ação. Então, tudo isso, todos esses aqui que a gente citou agora, são abusos da lei da destruição. Isso vão contra as leis de Deus. Crueldade também nunca é necessário. Até no livro eles dão um exemplo assim, quando os homens, né, são mandados para a guerra. Né, às vezes eles estão ali, eles têm que lutar. Foram colocados ali, eles estão tentando proteger o país deles. E aí eles falam sobre a intenção e quão culpada a pessoa é de matar ou não, dependendo de como ela age. Né? Então, por exemplo, se a pessoa está na guerra, lutando pelo seu país e mata alguém, né, porque meio que foi obrigada a fazer aquilo, né? Não foi muita escolha da pessoa, é uma coisa. Agora, quando a pessoa se usa dessa situação para matar com crueldade, né? Ou, por exemplo, quando pega o inimigo e tortura, esse tipo de abuso né, vai muito além do que a pessoa precisava fazer naquela situação que a pessoa se encontrou ali, né? Então, tudo é a intenção e o jeito que a gente faz as coisas e o motivo que a gente faz as coisas. Né? Tem muita diferença na justiça divina. Não é assim, é 1 ou 8 ou 80. Tem uma gama, né, de diferença. Também demonstra que o senso moral da pessoa não é desenvolvido, né? Qualquer pessoa que pratica crueldade contra outra pessoa, contra animais, hoje em dia a gente vê muito isso, crueldade contra animais, isso ainda mostra o senso moral, a pessoa não aprendeu o que é bom e o que é ruim. Ainda é uma fase que a gente está passando, mas que no futuro não vai ter isso, né? Graças a Deus. Mas a gente ainda vê muito disso acontecendo, as pessoas não aprenderam, a gente como sociedade, a gente ainda precisa muito da educação básica, para coisas básicas, né? E às vezes também a gente vai na escola, a gente não aprende, até o Júlio falou isso, a gente não aprende sobre relações, como lidar com outras pessoas, né, sobre o bem ou o mal. Na escola a gente aprende ali matemática, né, a gente não aprende outras coisas da vida. A gente também precisa aprender outras coisas que fazem parte da nossa vida, né. Seremos responsáveis pelas atrocidades que cometemos, e toda a compaixão que mostrarmos será levada em conta. E os ensinamentos de Jesus: ame seus inimigos, perdoe e peça perdão. Agora, a lei de sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Né? A gente tem o dom da palavra, a gente tem várias formas de expressão, né? A fala, a nossa linguagem corporal, né? O jeito como a gente faz as coisas, o jeito do olhar, tudo está demonstrando a nossa expressão. Então, essas são evidências de que somos seres sociais. A gente precisa um do outro. Né? Pelas relações sociais é que os homens podem assegurar seu bem-estar e progredir, ajudando-se uns aos outros. O isolamento absoluto é contrário à lei natural. Né? No isolamento, o homem se embrutece e se enfraquece. Então, quando a gente está afastado da sociedade, aí depois também fala qual que é a causa disso. Né? A causa pode ser o quê? Egoísta, se eu quero fugir da sociedade. Eu não quero saber de lidar com mais ninguém, eu estou cansada, eu não quero mais ter esses problemas, eu quero sair daqui e nunca mais ver ninguém. Então, se a gente está tentando evitar de lidar com os problemas, de lidar com as situações, então esse isolamento, então é um egoísmo. Né? Agora, se a gente só precisa de um tempinho para respirar, ou para, sei lá, se acalmar, né? Então, mas que depois a gente vai voltar e vai interagir com todo mundo, então isso, ou também tem gente que se afasta, de repente para trabalhar, escrever um livro, ou para trabalhar alguma coisa que vai, uma pesquisa que vai ajudar a sociedade. Então, isso é válido. Então, sempre, qual é o motivo? O que está me levando a fazer aquilo que eu estou fazendo? Se é em prol da sociedade, então um retiro temporário, né, seria altruísta. E, de novo, eu acho engraçado, tem umas passagens do livro que eles falam assim, né? Que o silêncio às vezes pode ser útil, né, para reflexão e introspecção, mas o voto de silêncio é uma tolice, porque a gente está perdendo a oportunidade de falar com outras pessoas, de interagir, de ajudar, de falar uma palavra amiga,
Porque só a gente ter conhecimento só pra gente é egoísta, né? Então, por exemplo, assim, eu leio muito, eu entendo muito, eu sei muita coisa. Não, mas eu vou fazer voto de silêncio, que é pra eu pensar, nunca mais vai falar com ninguém. Então, a gente está perdendo a oportunidade de ajudar as pessoas, na comunicação, de crescer, né, como grupo e evoluir. E engraçado os termos que eles usam, eles falam, é uma tolice. Como a gente já falou, a interação social é necessária à evolução. Os laços familiares são a base da vida em sociedade. E daí quando a gente fala dos laços familiares, né, qual que é a razão de termos a família que temos? Não é por acaso que a gente tem a família que a gente tem. A gente tem laços de sangue com certas pessoas. Né? Isso é uma dica. A gente está bem assim, próximo da pessoa, mesmo que a gente não goste muito, é da família, vai na reunião de família, né? Então, para a gente também pensar por que a gente tem a família que a gente tem, né? Não é por acaso. Tudo tem um motivo. E a família é uma das maiores oportunidades que Deus nos deu para evoluirmos. Porque é aquela pessoa que está ali do teu lado e que às vezes a gente não se dá bem, mas é aí mesmo que tem que fazer um esforço para tentar, né, pensar por que quando a pessoa faz certa coisa, por que eu fico tão, né, abalada, por que eu fico tão irritada? Não é o que a pessoa está fazendo, né? É como eu sinto em relação à pessoa, né? Então, às vezes a gente tem um irmão, né? Então, um parente. Então, sempre, tudo é oportunidade da gente pensar e evoluir. Lei do progresso. As vontades de progredir é um impulso natural, né? Todo mundo tem. Mas nem todos progridem, né? Por que isso? Nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Porque a gente somos seres diferentes, né? E Deus deu o livre-arbítrio pra gente fazer o que quiser quando quiser. Claro que tem as consequências, mas... Então, por isso que a gente progride em velocidades diferentes, porque o progresso depende da própria pessoa, mas é um impulso natural. E o homem deve sempre progredir e não pode retornar à infância. Então, tudo que eu já conquistei até agora, eu não perco. Né? Mas às vezes eu posso dar uma estacionadinha, mas não é que eu nunca vou voltar para trás. A gente está sempre progredindo. E quanto ao progresso, né, tem dois tipos. Tem o progresso moral e o progresso intelectual. O intelectual, muitas vezes, leva o moral. A gente vai tendo mais conhecimento, vai lendo mais, entendendo mais. Opa, daí a gente sabe que tem que mudar moralmente, porque agora eu sei que isso não é legal, isso não é bom. Então, uma coisa leva a outra. Mas, por exemplo, a nossa sociedade, nesse momento, a gente está com muito progresso intelectual, a tecnologia, a gente está querendo tanta coisa boa, né? Mas às vezes a parte moral a gente está meio assim, né? Então a gente tem que tentar equilibrar isso. Quando a gente se tornar perfeito é quando vai ter o equilíbrio, mas até lá vai ficar subindo, né, um pouco aqui, um pouco ali. Né? Então a compreensão do bem e do mal permite que as pessoas tenham mais discernimento ao fazerem suas escolhas. Então isso que leva ao progresso moral. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram apenas com o tempo. Né? Então vai chegar lá, mas no momento ainda a gente tem que focar agora um pouco na parte moral, que é a parte tecnológica, inteligência, sim, tem muita gente que sabe muito, mas vamos ter que aplicar agora, né? Para as coisas boas, vamos fazer o que é o bem comum. Né? E o progresso é uma força viva, ninguém tem o poder de se opor a ele. Então é uma força muito grande, faz parte da lei da natureza e não tem como a gente voltar atrás. Mas, apesar de ser uma força da natureza, a gente tem alguns obstáculos. Né? Quais são os obstáculos ao progresso moral, principalmente? Né? É o orgulho e o egoísmo. Tudo que está em nós e coisas que a gente pode trabalhar ou não, depende da nossa vontade. Né? Então, todos nós chegaremos eventualmente à perfeição, pois Deus não deserta ninguém. Né? Ninguém fica para trás, ninguém ficará para trás. Mas, né, os povos materialistas, cujas leis egoístas retardam o progresso das luzes e da caridade, acabam morrendo. Fala só os povos como um todo, né? Uma raça, às vezes, pode ser muito egoísta, muito materialista,
né, com o passar do tempo, aquela raça vai se extinguir. Né, e depois vai vir os espíritos mais evoluídos no lugar daquele povo. Mas qual que é a razão, né, desse retardo do progresso? Ou como trabalhar isso? Eu achei legal essa frase aí. Somente a luz, que é o conhecimento, dissipa a escuridão. E somente a caridade, né, que é o amor, elimina o egoísmo. Então, isso é uma maneira que a gente tem de trabalhar o orgulho e o egoísmo. Né, com conhecimento, que é a parte intelectual, e o amor, que é a parte moral. Então, esses são os dois pilares que a gente tem, né, para acabar com a escuridão, com o egoísmo, com o orgulho. Civilização. Então, assim como o casamento, a civilização também é uma indicação de progresso. E nesse momento, a nossa civilização só indica um progresso parcial, porque ainda não é completo. A gente ainda tem muitas falhas. A gente precisa corrigir as falhas e eliminar todo o mal que criou, né, a nossa civilização. Né? Por exemplo, preconceito, níveis sociais, injustiças. Então, é um passo em direção ao progresso, mas a gente ainda não está lá. Tem muito a ser feito. É incompleto. E o progresso das leis humanas. Como que se aplica o progresso das leis humanas, né? Qual que é a razão da gente ter leis humanas? Cada sociedade tem as suas exigências, tem as suas regrinhas, né? Como viver. E a gente precisa de leis particulares, então a gente precisa ter leis humanas. Mas, infelizmente, né, a justiça desse sistema social, do sistema humano, muitas vezes é comprometida, devido aos interesses e desejos pessoais. Principalmente porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Então ainda tem muito, está tudo muito à flor da pele, o nosso desejo, a gente é egoísta, pensa primeiro na gente, e depois que a gente pensa no outro. Mas à medida que o progresso se instala, essas falhas serão gradualmente removidas dos códigos da justiça. Então, na medida que a gente progride, as leis humanas vão começar a chegar mais perto das leis divinas. Então, a gente ainda falta ainda muito para chegar lá, né? Mas isso explica por que a lei humana é variável. Então, dependendo da época, ou do povo, do país, as leis mudam, as leis humanas. Mas as leis de Deus nunca mudam. As mesmas, são perfeitas, eternas e imutáveis. E o progresso completo é o nosso objetivo final, né? De progredir. E a civilização está em fase de progresso incompleto, ainda a gente é considerado infância espiritual. E somente a educação pode reformar os homens, né, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas como a gente ainda tem hoje em dia. Né? Com a educação, com o aprimoramento moral, com o amor, a gente vai evoluindo. A lei de igualdade. Também é uma lei natural, todos somos iguais diante de Deus. Deixa eu ver. Agora eu vou. Ele fechou o arquivo. Que coisa. Okay. Lei de igualdade. Então, todos somos iguais perante Deus. Né? Tem até um ditado que fala: o sol brilha para todos, independente, né, de classe social, independente de quanto que eu tenho de dinheiro, o sol brilha para todos. Então, todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Mas a gente vê, apesar de a gente estar estudando a lei da igualdade, a gente vê desigualdade. A gente vê desigualdade nas aptidões, no jeito que as pessoas são. Por que existe isso, né? Então, Deus criou todos os espíritos iguais, né, na criação. Mas a diferença está no grau de experiência, ou seja, tudo que a gente já viveu até agora, e na nossa vontade, no nosso próprio livre-arbítrio. E a diversidade é absolutamente necessária. Para o plano de Deus dar certo, né, ou para a gente progredir, a gente precisa das diferenças. Porque é nas diferenças que a gente vai trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, que a gente vai ouvir o outro,
Então, se todo mundo fosse igual, não teria nenhum argumento, não teria nada, fica tudo muito bonitinho, a gente não iria trabalhar nada dentro de nós, né? A gente não iria exercitar, né, os nossos valores, as nossas virtudes. Então, a diversidade é uma maneira natural da gente mesmo interagir e evoluir como sociedade. Cada indivíduo contribui para os desígnios da providência, no limite da sua capacidade, né, e dos seus talentos também. E também todos somos iguais no nascimento e na morte, né? Aí não tem nenhuma diferença para ninguém. Mas como a gente vive, às vezes vai ser diferente. E é devido às experiências que tivemos. A desigualdade social. Isso é uma obra do homem e não de Deus. Deus não definiu, né, níveis sociais. É a gente, como sociedade, que define isso. E essas desigualdades também desaparecerão juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Então, quanto mais diminuir o orgulho e o egoísmo, mais vai diminuir a diferença social. Menos níveis ou menos diferente vai ser. A gente vai começar a ficar mais... vai ser mais justo. Não vai ter tanta diferença. Uma pessoa miserável, uma pessoa que tem não sei quantos bilhões, a gente, né, tanto dinheiro que é um absurdo. É muito diferente. Mas também eles falam que nunca vai ser igual. Por quê? Porque com o tempo, né, a gente vai evoluindo, mas restará ainda a desigualdade do mérito. Por quê? Porque todo mundo tem um livre-arbítrio. Todo mundo é diferente nesse sentido. Então, a gente tem a força de vontade. A gente pode exercer ou não. Então, a desigualdade do mérito nunca vai deixar de existir. Então, quanto mais vontade eu quero trabalhar, fazer as coisas, ajudar, esse é o meu mérito. Então, isso nunca vai ser totalmente igual, porque a gente é pessoas diferentes, né? Mas não vai precisar ter uma pessoa sem comer que vai morrer de fome. Não vai ter mais isso. Então, cada um vai ter a responsabilidade dos seus atos. E as pessoas que abusam da sua posição social para oprimir o fraco, renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, as pessoas que têm o poder, né, de controlar as leis, de controlar o que está acontecendo, o dinheiro, os recursos, onde que vão ser, né, dirigidos esses recursos, ou se alguém, de repente, tem, sei lá, uma empresa e é uma pessoa muito gananciosa, né, maltrata os empregados. Então, todas essas formas de abuso de poder, isso nunca vai ser, não é em vão, não vai ser passado em vão. A pessoa vai ter as consequências dos atos que ela está fazendo agora, né? Então, a desigualdade econômica, quanto à desigualdade econômica, a igualdade absoluta das riquezas é impossível, pelo que a gente já falou, devido às diversidade de talento e de caráter. Então, a desigualdade social é que vai diminuir, mas a desigualdade econômica, ou o mérito, ainda vai ter um pouco. Nunca vai ser uma coisa tudo igual. Mas todos deveriam ter o mínimo necessário para viver uma vida digna, sem precisar se humilhar para pedir ajuda, comida, né, e outras coisas. Quanto às provas de riqueza e de miséria, né? Por que uns são ricos e outros são pobres? Isso também é uma pergunta que as pessoas falam assim. As pessoas questionam a justiça de Deus. Por que um é pobre e um é rico? Como que o Espiritismo explica isso, né? Então, a gente está todo mundo passando por alguma prova nessa vida. Tanto a riqueza como a pobreza, elas são provas que a gente escolheu antes de encarnar aqui. Né? Então, vai testar cada pessoa de uma maneira diferente. Né? Ambas são provas difíceis, porque a miséria, ela provoca o quê? A lamentação contra Deus, a pessoa fica revoltada contra Deus, por que eu nasci pobre, por que eu não tenho, né, a mesma condição daquela outra pessoa. Então, às vezes a pessoa está revoltada, então é uma prova para exercitar exatamente aquilo, né, humildade, aceitação, resignação ou vontade de mudar. Né? Então, o que a pessoa faz com aquela situação? Né? E a riqueza pode levar a todos os tipos de excessos, como a gente falou, né? Doenças. Então, o excesso também não é bom. Às vezes as pessoas se perdem na riqueza e aquilo ali acaba, a pessoa falha na prova, porque acaba sendo mais difícil do que a pessoa pensava que ia ser. E o pobre é testado pela sua resignação, o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder.
Então, uma pessoa muito rica, muito famosa, tenha certeza, a gente acha assim, a vida da pessoa é de flores, tudo está certo, a pessoa bonita, famosa, celebridade, mas tenha certeza que ela está sendo testada pelo quanto ela é útil, o que ela está fazendo com o dinheiro que ela tem, com o tempo que ela tem, né? E as tentações, porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais tentação a pessoa tem, né? Então, às vezes uma pessoa pobre, sei lá, só pode comprar cigarro, talvez cerveja, né? Mas quanto mais dinheiro a pessoa tem, aí mesmo assim envolve assim, drogas pesadas, em coisas assim muito piores, em quantidades. A pessoa tem dinheiro, então abusa assim sem noção. Então, é bem perigoso, né? Mas claro que é bom ter dinheiro. Ninguém está falando que ter dinheiro é uma coisa ruim. É só como a gente usa, né? Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Continuando aqui, o homem e a mulher são iguais perante Deus, mas desempenham funções particulares de acordo com as suas características intrínsecas. A mulher geralmente tem maior sensibilidade, né? O homem geralmente se destina aos trabalhos mais rudes ou mais físicos, né? Por ser mais forte. Então Deus deu a força física para um, para proteger o fraco e não para escravizar. Então tudo que a gente recebe, todos os nossos talentos, nossas virtudes, sempre tem uma razão que é para o bem comum. Nunca uma pessoa recebeu força que é para aniquilar outra pessoa, para escravizar. Nunca esse seria o objetivo, né? Homens e mulheres deveriam ter os mesmos direitos perante a lei humana, assim como tem perante a lei de Deus. Então, mas ainda a gente sabe que em algumas culturas ainda a mulher é considerada inferior. E o que é isso? Isso é um abuso contínuo do mais forte pelo mais fraco. Ou pelo poder, às vezes pela religião, às vezes até em nome de Deus, o que é mais absurdo ainda. E a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Então vai fazer parte do progresso da civilização. E a sua escravização marcha com a barbárie. Então isso seria ir para trás, mas que não vai acontecer. Lei de liberdade. Então eles começam falando que não há liberdade absoluta. Por quê? Porque desde que haja duas pessoas, há direitos a respeitar e nenhum deles tem mais liberdade absoluta. Então a gente vive em sociedade. Então o meu direito acaba onde começa o direito do outro. Então não existe liberdade absoluta nesse sentido. E a escravidão é uma sujeição absoluta de um homem a outro. E é contrária à lei de Deus. É um abuso da força. Esse livro foi escrito em 1800, então na época ainda era um tópico para ser falado. Mas é só mais um exemplo de abuso de poder, que a gente pratica. Mas pouco a pouco todos os abusos desaparecerão com o progresso. A gente está quase no final. Lei de liberdade, liberdade também de pensar. É pelo pensamento. Então aqui é o único lugar que realmente a gente tem uma liberdade sem limites, onde que é o nosso pensamento. Mas somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos. A gente é livre, mas a gente tem a responsabilidade. Somente Deus pode conhecer o nosso pensamento. Então Ele pode condenar ou absolver segundo a sua justiça. O livre-arbítrio é a liberdade que a gente tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. E a justiça de Deus, onde é que está? Essa justiça. É que, na verdade, não é Deus que julga. Como é que Deus julga? Deus botou na nossa consciência a ideia do bem e do mal. Então, a nossa consciência que julga a gente mesmo. Não é alguém de fora, um ser exterior, um ser ruim que vem e vai falar, você vai para cá, vai para lá, vai para o inferno, vai para o paraíso. Não existe isso. Deus colocou essa ideia de justiça na nossa própria consciência. Até no livro de São Paulo, o tribunal da nossa consciência. É assim que é a lei natural, é assim que é feito a justiça divina. E aí a gente atrai pra gente exatamente o que a gente criou, dependendo do que a gente criou, o que a gente precisa no momento, pela lei da ação e reação. Falando ainda disso, da liberdade de pensamento. Então, Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser.
E ele é tão justo que você colhe exatamente o que você plantou. Eu achei legal essa, né, ideia de justiça divina. A gente tem livre-arbítrio, mas se a gente planta, a gente colhe. Né? Então, tá na nossa fazer mão. o que você quiser, mas você vai sofrer as consequências dos seus atos. Justamente. E vai aprender com as coisas. E vai aprender. Tomara. Em algum momento vai aprender. Em algum momento vai. Então sempre demora. Mas é muito bom. E também, não sei se você estava vendo numa palestra que eles falavam assim, não tem problema, se não aprendeu agora, é parte da lei natural, é o livre-arbítrio, vai aprender. É natural, a gente não tem que ficar, ai meu Deus, não aprendi. Você só aprende realmente quando você pensa de verdade. Porque se alguém te diz o que fazer, você não vai aprender nunca. Mas não aprende pela experiência. Né? Quanto à fatalidade ou destino, né? Ninguém é predestinado a nada. Né? Mas podemos fazer planos antes de reencarnar. Né? E escolher esta ou aquela prova. Então a gente tem essa liberdade, né? Para fazer escolhas. Mas a única certeza que temos, o que é? É a morte do corpo físico. Né? Nada mais do que isso. Aqui na Terra a gente não tem certezas. E também um acontecimento é quase sempre a consequência de algo que fizemos aqui, e não um destino. Às vezes a gente acha assim, estou pagando um karma, isso aconteceu comigo por causa de vida passada, mas às vezes não, às vezes é alguma coisa que a gente fez agora mesmo, né, que a gente está fazendo e nem está se tocando. Né? Então, muito cuidado para não sempre ficar culpando assim, vidas passadas. Né? Por exemplo, né, se você queima o dedo, né, sei lá, botando no fogo ali, queimou. É o destino? Não é o destino. Né? O que é isso? É o resultado da imprudência da pessoa. A pessoa não foi cautelosa o suficiente, aí culpa Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas coisas. Né? Então, somente as grandes dores e os acontecimentos significantes de tua vida, capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus. Essas que são as provas que a gente mesmo lá assinou que queria passar. A gente achava que estava pronto. Aí chega aqui, aí está muito ocupado, aí chega aqui e fala que Deus não é justo. Então, muitas as coisas grandes que acontecem na nossa vida, bem significantes, essas sim são, talvez tenham um planejamento. Mas, de novo, não é um destino, é um planejamento. Aí a gente vai passar pela prova, como a gente passa por ela, é a nossa responsabilidade, né? Então, a gente pode falhar ou a gente pode, né, passar na prova. Então, ninguém é predestinado nem mesmo a cometer um crime. Né? O crime, principalmente coisas ruins, ninguém é predestinado a fazer nada ruim. Se a gente tem algum plano, é um plano para passar por uma prova e vencer a prova. E nunca, né, cometer uma coisa que não é boa. O crime, o que é? Às vezes acontece, é o resultado da vontade, do livre-arbítrio. E na maioria das vezes uma prova, né, que é a qual a gente pode passar ou falhar. Então, muitas vezes a gente tem no nosso planejamento reencarnatório, a gente sabe que vai ter oportunidade de fazer alguma coisa que pode ser considerada criminosa. Mas aí mesmo é que a gente tem que se esforçar para não fazer. Então aí que vai ser, né, o sucesso da prova. E eles falam também sobre diferentes eventos, né, eventos materiais da vida e os atos da vida moral. Então os eventos materiais que acontecem, a gente não tem controle de algumas coisas, né, acontecem com a gente. A causa está fora de nós, né, por exemplo, nascimento, morte, até as calamidades que a gente citou antes. Então isso é uma coisa. Agora os atos da vida moral emanam sempre do próprio homem, que tem liberdade de escolha. Para esses atos nunca existe fatalidade, porque ele é sempre da nossa vontade, da nossa escolha. A gente que pensou dessa forma, decidiu e fez. Então não é fatalidade, é o nosso próprio livre-arbítrio. Então não tem como culpar ninguém, nem o passado, nem o karma. A gente já decidiu aqui agora fazer aquilo. É nossa responsabilidade total. E tem uma mensagem, né? Vós escolhestes vossa prova. Quanto mais difícil e melhor a suportardes, mais vos elevareis. Então, quanto maior a prova, maior o desafio, maior a tentação, maior também vai ser o nosso mérito, se a gente superar. E para isso, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates. Quando a gente sabe quais são as nossas fraquezas, o que é a tentação pra gente, a Tênia sempre fala, o que é tentação? Tentação, uma coisa não é tentação para todo mundo. Né? Às vezes para uma pessoa, sei lá, vodka é uma tentação. Uma pessoa, chocolate é tentação.
Então, para uma pessoa jogar, apostar, dinheiro é uma tentação. Então, não é aquilo que é bom ou ruim, mas para a gente, varia a tentação de acordo com as nossas tendências. Então, conhecendo as nossas tendências, a gente sabe no que a gente tem que trabalhar, no que a gente tem que prestar atenção e cuidar. Agora, a última lei, lei de justiça, de amor e de caridade. Então, essa é a lei mais importante. É a lei que resume todas as outras. Né? Que a gente, atuando com justiça, com amor e com a caridade, na verdade, a gente acaba fazendo todas as outras inconscientemente. Né? O senso de justiça é tão natural que a gente se revolta quando a gente vê alguma injustiça acontecendo. A gente vê na televisão alguma coisa que aconteceu, é revoltante, a gente fica com nojo, né? Às vezes é uma coisa muito natural, esse senso de justiça que a gente tem. E a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é a justiça. E temos também o que? A justiça humana, que ela regula algumas relações sociais. Né? Mas, no entanto, na vida privada, há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, tem muitas coisas que, apesar de a gente não estar burlando nenhuma lei humana, na verdade, inconscientemente ou conscientemente, a gente está indo contra a lei de Deus. Né? Quando a gente deseja mal para alguém, quer vingança, ou não tolera, todas essas coisas, ninguém vai para a cadeia por fazer isso, certo? Ainda bem, né? Senão ele tá cheio. Mas essas são as leis divinas. Então a gente está burlando ou indo contra as leis divinas. E essas vão ser avaliadas pelo tribunal da nossa própria consciência. Principalmente quando a gente estiver no mundo espiritual e for avaliar, né, toda a nossa vida. A gente mesmo vai se sentir mal. Ninguém vai vir falar, você fez isso. A gente mesmo vai ver. E quanto mais a gente conhece, mais conhecimento a gente tem das ações da gente mesmo, né? Está quase acabando. O princípio fundamental da justiça, o que é? Quereis para os outros o que quereis para vós mesmos. É bem simples se a gente for tentar sempre pensar dessa maneira. Né? Então, o desejo que a gente tem de ter os nossos direitos respeitados é o melhor guia para entendermos o conceito da verdadeira justiça. Então, a gente quer que todo mundo respeite, né, os nossos direitos. Imagina se alguém faz alguma coisa contra o nosso direito, a gente vai lá, reclama, faz o PROCON, faz alguma coisa, né? Esses são os meus direitos de consumidor, de cidadão, né? Mas se a gente sempre se colocar no lugar do outro dessa maneira, eu quero isso para mim, então o outro também quer aquilo para ele, né? Então, assim, é bem simples se a gente for pensar dessa maneira. Principalmente se a gente está em dúvida, será que isso que eu estou fazendo é bom, é ruim? Sempre faz essa pergunta, como você desejaria que agissem com você, se você estivesse nessa mesma posição, nessa mesma situação? Né? Você está pensando, vou fazer A ou B? Pense se você estivesse do outro lado, o que você preferiria, A ou B? Então a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Essa é a melhor maneira da gente seguir a lei da justiça, né? De ser justos. Né? Deus pôs no coração do homem a regra da justiça verdadeira e ela vive em nossa consciência. Quanto ao direito de propriedade, também esse é um direito do homem, né? Mas o maior direito nosso, o que é? O direito de viver. Né? A vida, esse é o maior direito que Deus nos deu. E também tem o direito de acumular riquezas. Né? E a acumulação de riqueza deveria ser o resultado do trabalho honesto. Né? O produto do trabalho honesto é propriedade legítima, que o homem também tem o direito de defender. Então, a gente tem muitos direitos, vários direitos, né? Mas um alerta aí, quando o homem só deseja acumular riquezas para si e para a sua própria satisfação, aí já é egoísmo, aí já é o abuso da lei. Amai-vos uns aos outros. Né? Por amor, Jesus entendia o quê? Benevolência para com todos. Indulgência, né, ou tolerância para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso é o amor de Jesus. Não é só pensar, eu amo todo mundo, eu sou uma pessoa que ama todo mundo. Mas isso que é amar, é ação, é fazer o bem, né? É tolerar as imperfeições, porque a gente também tem imperfeições, então a gente tem que tolerar os outros. E perdoar as ofensas, porque a gente também quer ser perdoado, a gente também é. Então essa é a ação do amor, o amor em ação. E a verdadeira caridade não se restringe à esmola, a verdadeira caridade não humilha.
vai ao encontro do necessitado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A pessoa caridosa é gentil, benevolente e presta atenção tanto na maneira como a caridade é feita, quanto na caridade em si mesmo. Então não é só assim, sem humilhar, sem exigir. Não é só fazer uma coisa, estou doando dinheiro, doando comida, ajudando alguém. Mas como que eu estou fazendo isso? De novo, a intenção, o jeito que eu estou fazendo isso, será que eu estou humilhando a pessoa? Né? Eu estou exigindo que, não, porque eu estou te ajudando, então tu tem que fazer isso, isso, isso. Né? Como é que a gente faz a caridade? Faz toda a diferença. Da maneira. E aqui o último slide sobre essa lei da justiça, amor e caridade, fala sobre amor maternal e filial. Então, esse amor maternal é uma virtude, um sentimento instintivo. No homem, ele persiste por toda a vida. Aí ele compara que no animal, às vezes, aquele amor maternal é só enquanto a cria precisa de comida, proteção. Depois que cresce, aí, né, naturalmente não tem mais aquela ligação como tem dos humanos. Então, o amor de mãe e filho, né, ele existe por toda a vida. E, de fato, sobrevive mesmo à própria morte. Né? Quando, por exemplo, a mãe morre, ela vai ficar acompanhando o filho além do túmulo. Então, isso é uma ligação muito forte. Mas quando há ausência do amor maternal, o que pode ser isso? É uma prova, talvez escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação. Expiação, como que se dá a expiação? Por exemplo, se ele tiver o espírito, que é o filho nessa encarnação, se ele tiver sido um mau pai, ou uma mãe ruim, ou um mau filho em outra existência, às vezes ele pede para vir aqui, e para ter uma mãe que não ama ele, para ele poder sentir na pele o que ele fez, e para ele poder aprender com isso, né? Então a gente nunca sabe, né, o que realmente aconteceu. Mas qual que é a missão dos pais, né? Então, como pais, né, pai e mãe, a gente tem que fazer todos os esforços para conduzir os filhos ao bem. Então, é a missão dos pais. E muitas vezes, né, os pais reclamam dos filhos, falam, ele cresceu e não dá, né, não quer saber de ninguém, é uma pessoa, sei lá, que se meteu com as drogas. Ou seja, os desgostos, às vezes, que os pais escolhem por não ter semeado, né, a bondade, a disciplina, às vezes é por culpa deles mesmos, infelizmente, né? Porque às vezes a criança, ela vem ao mundo, ele precisa de regras. Porque é a maneira da gente ensinar para esse espírito que está, né, se desenvolvendo, o que é o bem, o que é o mal. É a missão dos pais, né? Então, se deixarmos os maus costumes criarem raízes, às vezes vão colher uma coisa que não é tão boa. Né? Então, tudo isso são provas que a gente passa, né? E deveres também que a gente tem. Mas, para finalizar, né? Então, aqui eu só coloquei assim, algumas sugestões para todos nós, né? Como entrar em harmonia com as leis naturais. Então, o que eu posso fazer, né, para estar em harmonia com as leis de Deus? Então, relembrando a lei do trabalho, seja útil, como o Júlio sempre fala, trabalho, mas seja útil sempre que puder. Né? O trabalho, a oportunidade de trabalho está em toda parte. Né? Faça caridade e procure ajudar as pessoas que sofrem sem que ninguém saiba. Né? E sem que a pessoa peça ajuda. Se você nota que a pessoa está precisando, às vezes a pessoa não quer, né, tem medo, não quer se sentir humilhada, então nem pede ajuda, mas está lá sofrendo, a gente nem sabe, né? Seja tolerante com as imperfeições dos seus irmãos, né? Porque todos nós temos imperfeições. Ao invés de desprezar a ignorância e o vício, instrua e inspire o necessitado. Né? Seja sábio e benevolente para com todos, especialmente os que lhes são inferiores, né? Independente do cargo, religião ou nacionalidade. Por último, olhe dentro de si mesmo e trabalhe nas suas imperfeições. Quando estamos em harmonia com as leis de Deus, não sofremos e somos felizes verdadeiramente. E era isso. Muito obrigada. Essa última